E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos viajar no tempo para um dos momentos mais marcantes da história moderna, a queda do Muro de Berlim. Vocês já pararam para pensar como uma parede de concreto conseguiu dividir uma cidade, um país e o mundo por quase 30 anos? Pois é, essa história é cheia de tensão, esperança e reviravoltas incríveis. Então, se ajeita aí, pega seu café e bora desvendar juntos como esse símbolo da Guerra Fria veio ao chão. Para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa entender por que o muro foi construído. Imagina só, o ano é 1945, a Segunda Guerra Mundial acabou e a Alemanha, derrotada, foi dividida entre as quatro potências vencedoras: Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. A capital, Berlim, que ficava bem no meio da zona soviética, também foi dividida em quatro setores. Logo, a cooperação entre os aliados virou rivalidade. De um lado, as potências ocidentais, capitalistas. Do outro, a União Soviética, comunista. Em 1949, essa divisão deu origem a dois países: a República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, e a República Democrática Alemã, Alemanha Oriental. Berlim virou um ponto de, de ebulição. A parte ocidental da cidade era uma ilha de capitalismo e democracia dentro de um país comunista. E o que acontecia? Milhares e milhares de alemães orientais, buscando liberdade e melhores condições de vida, fugiam para o lado ocidental através de Berlim. Era uma verdadeira hemorragia de cérebros e mão de obra para a Alemanha Oriental. O governo comunista não podia deixar isso continuar. A solução que eles encontraram foi drástica e chocou o mundo. Na calada da noite de 12 para 13 de agosto de 1961, soldados e trabalhadores começaram a fechar a fronteira, primeiro com arame farpado, depois com blocos de concreto. Nascia o Muro de Berlim. A vida com o muro era surreal. Famílias foram separadas da noite para o dia. Amigos que moravam a poucas ruas de distância, de repente viviam em mundos diferentes. O muro tinha mais de 155 quilômetros de extensão, com torres de vigilância, cães de guarda, campos minados e soldados com ordens para atirar em quem tentasse cruzar. Era a faixa da morte. Mesmo assim, a coragem e a criatividade das pessoas eram impressionantes. Tivemos fugas em balões de ar quente, túneis cavados à mão, carros adaptados e até mesmo gente que tentou atravessar os rios que faziam parte da fronteira. Cerca de 5.000 pessoas conseguiram escapar, mas infelizmente muitas outras não tiveram a mesma sorte e perderam a vida tentando, durante quase 3 décadas, o Muro de Berlim foi o símbolo máximo da cortina de ferro, a divisão ideológica entre o leste e o oeste. Mas no final dos anos 80, o bloco soviético começou a rachar. A economia estava estagnada e os ventos da mudança sopravam forte, impulsionados pelas políticas de glasnost, abertura e perestroika, reestruturação do líder soviético Mikhail Gorbachev. Países como a Polônia e a Hungria começaram a se abrir. Em meados de 1989, a Hungria abriu sua fronteira com a Áustria, criando uma rota de fuga para os alemães orientais, que viajavam para a Hungria como turistas e de lá escapavam para o Ocidente. A pressão sobre o governo da Alemanha Oriental se tornou insustentável. Manifestações pacíficas tomavam as ruas de cidades como Leipzig, com centenas de milhares de pessoas gritando "Wir sind das Volk", que significa nós somos o povo. O regime estava acuado, perdendo o controle da situação. E aí, chegamos ao dia que mudou tudo, 9 de novembro de 1989. Naquele dia, em uma coletiva de imprensa meio confusa e transmitida ao vivo pela TV, um porta-voz do governo, chamado Ginter Schabowski, foi questionado sobre as novas regras de viagem para os cidadãos. Pressionado pelos jornalistas, Schabowski folheou seus papéis e anunciou, meio sem jeito, que os cidadãos da Alemanha Oriental poderiam cruzar a fronteira. Um jornalista perguntou:
A partir de quando? E ele, hesitando, respondeu: Pelo que eu sei, a partir de agora, imediatamente. Essa declaração foi, na verdade, um erro. O plano era liberar as viagens de forma controlada no dia seguinte. Mas a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Milhares de berlinenses orientais, que assistiram a tudo pela TV, não acreditaram no que ouviram. Eles correram para os postos de controle do muro, querendo ver com os próprios olhos. Os guardas da fronteira não tinham recebido nenhuma ordem oficial. Eles estavam confusos e em menor número. A multidão crescia a cada minuto, gritando: abram o portão. A tensão era enorme. Qualquer movimento errado poderia causar uma tragédia. Mas, diante da pressão popular e sem instruções claras, os guardas decidiram, por conta própria, levantar as cancelas. O primeiro ponto a abrir foi o da Bornholmer Strasse. O que se seguiu foi uma cena de pura euforia, pessoas chorando, se abraçando, gente do leste e do oeste se encontrando pela primeira vez em décadas. A noite de 9 de novembro se transformou em uma festa gigantesca por toda Berlim. As pessoas subiram no muro, dançaram, cantaram e com martelos e picaretas começaram a quebrar aquele concreto que as separou por tanto tempo. Esses pica-paus do muro, como ficaram conhecidos, transformaram o símbolo da opressão em um monumento à liberdade. O mundo assistiu, maravilhado, a essas imagens históricas. A queda do Muro de Berlim não foi resultado de uma batalha militar, mas sim da coragem e da vontade de um povo que queria ser livre. Foi uma revolução pacífica. As consequências foram imediatas e profundas. A queda do muro acelerou o fim da Guerra Fria e abriu caminho para a reunificação da Alemanha, que aconteceu menos de um ano depois, em 3 de outubro de 1990. Foi um momento de otimismo global. A sensação de que uma nova era de paz e cooperação estava começando. Claro, a reunificação trouxe seus próprios desafios econômicos e sociais, que levaram anos para serem superados e alguns ainda persistem. Mas o significado simbólico daquele momento é inegável. Hoje, em Berlim, restam apenas alguns trechos do muro como memória. O mais famoso é a East Side Gallery, uma galeria de arte a céu aberto pintada por artistas do mundo todo. Esses pedaços de concreto nos lembram da dor da divisão, mas também celebram a força do espírito humano e a busca incansável pela liberdade. A história da queda do Muro de Berlim nos ensina que nenhuma parede é alta o suficiente para conter o desejo das pessoas por união e dignidade. E essa, pessoal, é a incrível história da queda do Muro de Berlim, um evento que prova que a história é feita por pessoas comuns que decidem não aceitar mais a injustiça. É uma lição poderosa que ecoa até os dias de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mergulhar nesse momento histórico com a gente. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E comenta aí embaixo qual outro fato histórico você gostaria de ver por aqui. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais.